Graças e paz, queridos, amém? Amém? Tudo jóia com vocês? Abri a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Semana que vem começam as programações de Páscoa, né? Isso que o coral vai cantar. Depois teremos outras programações nas redes sociais da igreja. Depois serão colocadas as programações, tá bem? Mas é um mês muito especial, porque nós celebramos a Páscoa, a morte e ressurreição de Cristo. E hoje eu quero falar sobre um momento crucial da vida de Jesus. Está lá em Mateus capítulo 26, verso 36. A minha versão aqui está da NVI. Talvez isso, NVI, né? Não NVT. Mateus 26, verso 36. Encontraram? Vamos ler a palavra. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. E um pouco mais adiante prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Amém? Queridos, provavelmente, e com certeza, né? Jesus estava aqui numa quinta-feira, porque na sexta-feira, na quinta-feira à noite, ele seria preso. E na sexta-feira, às 9 horas da manhã, os evangelhos registram que Jesus já estava na cruz. O período que Jesus ficou na cruz foi das 9 da manhã às 3 da tarde. Ou seja, essa última estada dele aqui no jardim do Getsêmani era poucas horas antes de Jesus ser preso e poucas horas antes dele ir para a cruz. Jesus estava vendo um momento muito crucial da vida dele. Eu estava pensando muito sobre esse momento, porque Jesus, ele era humano. Ele era o Deus que se fez homem. E na teologia nós usamos a expressão que Jesus, ele tinha a natureza humana, sem pecado, porque foi concebido pelo Espírito Santo. Mas ele tinha também a natureza divina. E Jesus, porque ele era homem, porque ele havia decidido vir a essa terra e morrer por você e por mim, ele já tinha decidido isso. Ele diz que a vida dele, ele dava espontaneamente, ninguém tirava dele, está lá em João. Mas eu entendo que esse momento era muito difícil para Jesus, porque por diversas vezes Jesus foi tentado a não ir para a cruz. Você vai encontrar dois momentos importantes. Primeiro, Mateus capítulo 4, no verso 8, onde Satanás diz para Jesus, né, mostra os reinos do mundo, a sua glória, e diz para Jesus: olha, se você me adorar, eu te dou tudo isso aqui. E é claro que se Jesus fizesse isso,
Toda a obra dele não poderia ser finalizada e nós não teríamos salvação. Um outro momento está lá em Mateus capítulo 16, versos 21 e 23, quando Jesus disse que ele iria para a cruz, que ele sofreria, que ele passaria pela morte. Pedro então diz a ele: olha, de modo nenhum que isso aconteça. E Jesus olha para ele e diz claramente, né? Está lá o texto. Olha lá: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Satanás tentou impedir Jesus de ir para a cruz. O apóstolo Pedro, talvez usado pelo inimigo, também tentou isso. E eu entendo que a própria humanidade de Jesus era uma barreira para ele estar na cruz pouco tempo depois desse momento. Era uma barreira. Porque você vai ver Jesus dizendo para o Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Vocês acham que Jesus estava lá tranquilão, né, indo para a cruz, dizendo: que legal, amanhã cedo eu vou para a cruz? Não, porque ele era humano. E nesse momento crucial, Jesus vai para o Getsêmani, porque ele precisava de um revestimento de Deus na vida dele, para que ele pudesse levar a cabo aquele projeto que foi iniciado lá na eternidade. Eu fico pensando assim: quantas vezes você e eu temos vontade de fazer a vontade de Deus? Quantas vezes e nós não conseguimos fazer? Quantas vezes nós queremos evitar um pecado e a gente não evita? E Jesus diz isso muito claramente, né, nesse texto. Ele vai dizer para os discípulos: vocês precisam vigiar e orar para não cair em tentação, porque olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o que Jesus está dizendo é isso: olha, vocês têm boa disposição. Eu sei que vocês querem agradar a Deus, vocês querem andar nos caminhos do Senhor. O espírito tem essa disposição, mas a humanidade de vocês é fraca. A natureza humana, ela é incapaz de fazermos com que a gente ande na vontade de Deus. E é por isso que Jesus vai para o Getsêmani, e vocês vão ver o que vai acontecer nesse local, e vocês vão ver como é que ele sai desse local, como é que ele entra no Getsêmani, e como é que ele sai do Getsêmani. O jardim de Getsêmani, hoje eu estava vendo, em Jerusalém, existe o Monte das Oliveiras. Porque o Monte das Oliveiras tinha muitas oliveiras, né? Óbvio. Mas o Getsêmani era um local específico onde eram produzido azeite. Hoje eu não sei como que é, mas na época de Jesus era. O nome Getsêmani significa prensa do azeite, onde as azeitonas eram colocadas num local e eram esmagadas, e aí então se obtinha o suco daquela fruta, né? Não sei se era fruta, mas é muito simbólico para o momento de Jesus, porque Jesus, ele estava, como diz Isaías diz que agradou a Deus moer Jesus. E Jesus está poucos momentos antes de ser moído pelos nossos pecados, e ele vai para um lugar que tem uma simbologia muito forte, porque é o local onde ele vai ser traído pelas pessoas que ele dava aula, inclusive, né, lá no templo. Ele é traído por Judas, é preso pelos soldados, ele sente a pressão e a agonia da proximidade da sua morte. Por isso que ele está no Getsêmani. Ele está num momento crucial da vida dele, queridos, onde ele sabia o que ele precisava fazer, para o que ele veio nessa terra, mas ele sabia também que ele precisava de um revestimento especial de Deus. Por isso que lá em Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 7, diz que Jesus, ele se esvazia
no sentido dele não viver como Deus. Ele, embora sendo Deus, ele não vive como Deus. Então, como homem, ele passa por todo o sofrimento, por toda a agonia que uma pessoa passa diante de um momento crucial da sua vida. E eu fiquei pensando, como é que Jesus passou por esse momento? O que ele fez? Como é que a gente passa, queridos, pelos momentos cruciais da vida da gente? Quando você sabe o que precisa fazer, quando você sabe o caminho, mas você sabe também que você não tem condições, por si só, de passar por aquele momento difícil. O que Jesus fez? O que ele pode nos ensinar? E eu acho maravilhoso que a primeira coisa que Jesus fez é compartilhar as suas lutas com seus amigos mais íntimos, irmãos. Preste atenção. A Bíblia diz que Jesus, ele convivia com as multidões. Ele andava no meio das multidões, abençoava as multidões. Mas é interessante que em João capítulo 2, verso 23 a 25, a Bíblia diz que Jesus não confiava nas multidões, porque ele conhecia a natureza humana. Significa que Jesus, ele não se abria para as multidões. Jesus, nos seus momentos mais difíceis, vocês vão ver aqui no texto, que ele se afasta das multidões. Porque as multidões não é o lugar exato para a gente abrir o nosso coração. Não é onde nós vamos encontrar modelos de comportamento para nós seguirmos. Não é no meio das multidões. Hoje, quanta gente que vai para as redes sociais, né? E vai abrir o coração nas redes sociais, está com problema, compartilha nas redes sociais, né? Fala das suas lutas, das suas dores, abrindo para todo mundo. Jesus não faz isso. Quantas pessoas vão procurar referenciais de vida para seguir os passos nos influencers da vida? Há uma crise de modelos nos nossos dias, irmãos. Há uma carência de pessoas que nós podemos olhar e falar, dá para seguir o exemplo dessa pessoa. Jesus, ele chama os discípulos, o verso 36 diz que Jesus foi com os seus discípulos para o Getsêmani. Todos os discípulos, menos Judas, porque Judas já estava nos bastidores, né? Daqui a pouco chega Judas lá e vai dar um beijo em Jesus. Jesus chama os discípulos e sai com eles para um lugar à parte, porque depois vocês vão ver no verso 37 que Jesus pega os discípulos, sai do meio da multidão e vai para o jardim. Mas no verso 37 a Bíblia diz que Jesus, ele vai levar Pedro, Tiago e João, e ele dá um passo à frente e se afasta daqueles outros discípulos. Eu fiquei pensando que interessante, né, irmãos? Porque é ali com Pedro, Tiago e João que Jesus, ele vai abrir o seu coração. Entende a sequência do que Jesus está fazendo? Ele anda nas multidões, mas no momento mais difícil da sua vida, ele sai do meio da multidão, chama os discípulos, vai para o Getsêmani e diz para eles lá, olha, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Verso 37, ele leva consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e ele se afasta um pouco mais daqueles discípulos. Porque Pedro e Tiago e João eram os seus amigos mais íntimos. Irmãos, quem são os seus amigos que você pode abrir o seu coração? Você tem esses amigos? Na multidão você não vai encontrar isso.
E talvez também num grupo de 10, 15, 20 pessoas, também não é o melhor lugar para você abrir seu coração, para você compartilhar suas lutas. E Jesus vai fazer isso com Pedro, Tiago e João. Vocês já repararam que em alguns momentos, como o da transfiguração, quem é que ele leva? Pedro, Tiago e João. Mas e os outros, pastor? Era panelinha? Sim, Jesus tinha panelinha. Jesus tinha pessoas que eram mais chegadas dele. Por quê? Não sei, Jesus sabia. Você e eu sabemos que se você compartilhar a tua vida para determinadas pessoas, ou em uma multidão, ou numa rede social, você sabe o que acontece. Por isso que tem muita gente ferida hoje em dia, porque procura as pessoas erradas para abrir o coração. Mas nós precisamos fazer isso. Eu gosto demais do Salmo 101, versos 6 e 7, porque na quarta-feira nós meditamos nesse texto aqui, Salmo 101, versos 6 e 7. Olha o que Davi disse. Ele diz assim: meus olhos aprovam os fiéis da terra, eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. O que Davi está dizendo? Quem é que vai desfrutar da sua intimidade? Quem? Os fiéis da terra. Outro versículo, né? Olha lá, os fiéis da terra. Quem é que fazia parte do círculo íntimo de Jesus? Os fiéis da terra. Eu sei, irmão, Jesus disse que a gente não pode sair do mundo, é verdade. Que a gente precisa estar no meio de todo mundo para demonstrar amor, evangelizar, eu sei, isso é verdade. Mas Davi disse que quem habitaria com ele seriam os fiéis da terra. A Bíblia é muito clara em dizer que más companhias corrompem bons costumes. Jesus então, ele leva Pedro, Tiago e João, e no verso 37 e 38, ele começa a dizer para aquelas pessoas, ele começa a mostrar a sua tristeza, a sua angústia, falar que a sua alma estava triste, numa tristeza mortal. Jesus começa a abrir o coração. E você sabe o que eu acho lindo em Jesus, irmãos? Que Jesus não teve vergonha de expor as suas fraquezas humanas, de expor os seus temores, as suas angústias, os seus medos. Veja, Jesus era o líder daqueles discípulos, fazia milagres, orientava. Agora Jesus está mostrando as suas fragilidades humanas, não pecaminosas, falando da profundidade da sua tristeza, da sua alma que estava angustiada. E você sabe qual é um dos maiores problemas dos nossos dias, irmãos? É que criaram uma imagem para nós seres humanos, que nós temos que ser fortes. E aí cunham-se aquelas frases, né, do empoderamento feminino. E aí tem agora uma nova moda no Brasil chamada lá dos, agora eu esqueci o nome, né, depois, os legendários. Que os legendários agora pegam um grupo de homens, levam para uma montanha, ficam 4 dias lá, porque para eles o homem tem que ser o herói dentro da sua família. As pessoas hoje mostram para nós, e principalmente os homens, que é feio você chorar, que é feio você falar que está angustiado, que é feio você falar que tem problema. E na psicologia nós identificamos esse tipo de problema, nós chamamos de inibição emocional. Sabe aqueles pais, família que é muito fria emocionalmente? E aquela criança que de repente vai chorar, e aí o pai fala: chora não, moleque, você é feio, moleque mole.
Isso é coisa de marica. Não acontece isso? Aí essa criança cresce com a ideia de que é feio você se emocionar, você chorar, você dizer, estou triste, não consigo. E quantos homens são assim hoje, né? Por exemplo, o homem só vai no médico quando a mulher marca para ele. Ou não é verdade? Vamos dizer que é uns 90%, né? Vamos tirar um... E se falar para o homem, então, procurar o pastor para conversar, fala, deixa, minha vida cuido eu. Você não tem que contar da minha vida para ninguém. Não é assim? Eu já ouvi muito isso. Psicólogo, então, médico, então, não sou doido. Né? E aí Jesus, que é Jesus, está no Getsemane, chega para os discípulos e começa a se angustiar e dizer para eles, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Eu atendo um pastor que ele tem essa dificuldade. E aí ele falou assim para mim que quando ia no velório, de parente, de pessoas que ele ama, ele não chora. Porque na cabeça dele, ele tem que ser forte. Verdade, é real. Ele não fala das suas necessidades, das suas dores, das suas lutas. Está cheio de gente assim, irmãos. E Jesus vem e fala para os discípulos, olha, eu estou tão triste, a minha alma está tão abatida, tão... Por isso que eu amo quando nos momentos cruciais da vida da gente, quando a gente está num momento de dor, de sofrimento, ou de não saber o que fazer, da gente chegar para alguém, para um irmão, e falar, irmão, me ajuda, olha, eu não sei o que eu faço, eu estou angustiado com esse negócio aí. E aí para esse pastor eu comecei a falar para ele de como eu gosto de me mostrar para as pessoas. De não me mostrar como alguém além daquilo que eu sou. Com fraquezas, com capacidades, mas com limitações, não é? Porque para mim a vulnerabilidade atrai mais do que essa falsa imagem de gente superpoderosa que as pessoas querem que a gente passe. Eu aprendi isso. Tem um livro que chama A Coragem de Ser Imperfeito. Jesus teve coragem de mostrar as suas fraquezas humanas não pecaminosas. Por quê, irmãos? Porque Jesus era humano. E tem coisa mais natural do que um ser humano ficar angustiado no momento de dificuldade? Não, não tem. Eu lembro que eu conversei com uma pessoa lá no Piauí uma vez, atendi uma pessoa lá, e uma irmã. E o esposo tinha acabado de deixar ela estava sofrendo muito, e ela estava chorando. E aí ela veio me contar a história toda, uma história difícil, de sofrimento. E ela dizendo para mim assim, será que eu estou doente? Porque eu estou chorando, eu não paro de chorar. E eu disse para ela assim, olha, se você não estivesse chorando, você estaria doente. Como assim? Falei, porque você quer coisa mais natural do que durante um sofrimento você chorar? Você quer coisa mais humana? O que não é natural é quando a gente está sofrendo, morreu alguém, sei lá, aconteceu alguma coisa grave na tua vida, você ficar com cara de paisagem. E aí, está tudo bem? Não, está tudo bem, irmão. Aí a gente espiritualiza e fala assim, Deus é grande, irmão, na minha vida. Isso não é real, irmãos. Essa pessoa, na verdade, está querendo passar uma imagem de uma pessoa super poderosa, super espiritual. E aí você encontra Jesus chorando no túmulo de Lázaro. Você encontra Jesus falando das suas angústias. A primeira coisa que Jesus me ensina nas minhas horas de sofrimento é
procura os seus amigos mais íntimos e abre o coração para eles. Porque se eles são teu amigo de verdade, eles vão te ouvir e não vão criticar você. Porque o amigo de verdade faz isso, não é? Ele ouve, ele acolhe, ele compreende a dor do outro. Jesus fez isso. Na multidão? Não. Com todos os discípulos? Também não. Ele fez isso com Pedro, Tiago e João. Segunda coisa que Jesus fez aqui, que me ensina bastante, ele não só abriu o coração, mas ele pediu a ajuda dos seus amigos. Verso 38, depois de abrir o coração, ele diz assim: fiquem aqui e vigiem comigo. Que tipo de ajuda Jesus estava pedindo dos seus amigos? Duas coisas. Primeiro, fiquem aqui comigo. Fiquem próximos a mim. Eu preciso de vocês próximos a mim nesse momento de dor, de dificuldade. Eu preciso que vocês estejam perto de mim. Eu acho interessante você ler a história de Jó. Qual foi o melhor momento dos amigos de Jó com ele? Foi quando eles ficaram 7 dias ao lado de Jó e não abriram a boca. Porque quando abriram a boca, estragaram tudo. Não é? E às vezes nós temos a ideia de que quando um amigo está com dor, está sofrendo, que eu tenho que ir lá, e sabe, e como diz o pessoal, eu tenho que rezar o terço para ele, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que descarregar versículo, eu tenho que saber a solução para o problema dele. Jesus não pediu nada disso deles. O que Jesus pediu? Fica aqui. Fica pertinho de mim. Só Deus saber que você está aqui perto, isso já revigora a minha vida. Fica aqui. Entende isso, irmãos? Às vezes a esposa nossa, quando ela vem contar uma coisa, às vezes ela não quer que a gente fale nada para ela. Até porque se a gente falar, a gente não vai ter razão mesmo, né? Então... Mas pelo menos a gente pode ficar ali, não é? O calor humano, o abraço. Tem uns irmãos aqui na igreja que quando eles vêm abraçar, né, menino? Eu tenho que tomar cuidado que eles quase quebram a gente, né? Mas é gostoso o abraço, não é verdade? É gostoso o abraço. Porque na psicologia nós chamamos isso de conexão. A maior necessidade emocional do ser humano se chama conexão, vínculos seguros. E eu não estou falando de conexão por internet, não. Estou falando de calor humano. E tem umas pesquisas aí, né? Eu estava ouvindo. E aí tem um seriado muito bom, né, na TV dos adolescentes. Dizendo como que nas redes sociais nós temos... tantos amigos, entre aspas, mas que nunca estivemos tão desconectados da vida como nos dias de hoje. Porque, irmão, amigo de rede social não é amigo. É alguém lá que você tem um contato, que você vê uma foto dele. Pode ser, no máximo isso. Mas amigo é aquele que... Eu, quando estou num momento difícil, eu procuro e eu digo assim: senta aí, fica aí comigo. Porque Moisés fez isso em Êxodo capítulo 33, verso 15, vocês lembram? Quem eram os amigos de Moisés lá? Arão e Ur. O que Arão e Ur fez por Moisés? Só segurou os braços dele, não é? Josué estava guerreando contra os amalequitas e Moisés ficava com o braço erguido. Quando ele abaixava o braço, Israel perdia. Quando ele erguia o braço, Israel vencia. Aí o braço de Moisés cansou. O que ele fez? Arão e Ur colocou uma pedra, ele sentou. E aí cada um segurou um braço dele.
erguido para o céu. E aí, enquanto esses braços ficaram erguidos, Josué foi acabando com os inimigos deles. Mas o que eles fizeram? Só seguraram os braços de Moisés. Às vezes o que uma pessoa precisa é só que eu esteja ali do lado dela. Só de um abraço. Ou só de dizer para a pessoa, estou aqui, tá? Estou aqui, qualquer hora, se precisar, estou aqui, liga, estou aí do teu lado, estou aí. Se precisar, e Jesus fala para que eles vão, fiquem aqui. A promessa de Deus é estar conosco todos os dias até o final dos tempos, irmãos. Para Deus a gente não precisa falar, Senhor, fica aqui comigo. E eu acho curioso quando a gente ora, o pessoal fala assim, Senhor, visita teu povo. Aí eu penso assim, mas o Espírito habita em mim, né? Ele não é um visitante como era no Antigo Testamento. Então a presença de Deus com a nossa vida, ela é todos os dias até a consumação dos séculos. Porque Deus sabe que sozinho a gente não consegue caminhar. É por isso que Davi no Salmo 51, verso 11, ele diz, Senhor, não me lance fora da tua presença. E Davi estava num momento muito difícil da vida dele, tinha errado, tinha falhado, e o que ele pede para Deus é, Deus, olha, não se afaste de mim, não se ausente da minha presença. Que coisa boa, irmão, saber que a gente tem amigos que a gente pode contar, que às vezes vão ficar ali do teu lado sem falar nada, né? Às vezes vão até chorar com você. A Bíblia diz isso, né? Chora com quem chora. Sorri com quem está feliz. Necessariamente a gente não precisa de palavras. A segunda ajuda que Jesus pediu foi vigiem comigo. E vigiar, irmãos, é prestar atenção para que algo de destrutivo não aconteça, seja comigo mesmo ou com o outro. E aqui vigiar, para mim, tem um sentido também de orar. Por que Jesus pediu para os discípulos estarem ali, não só a presença, mas em oração? Porque Jesus também precisava de pessoas que orassem por Ele. Por quê? Porque a dor e a angústia era muito grande naquele momento. Orem comigo. Porque Jesus, como humano, eu entendo que ele estava suscetível a cair em tentação. E ele ora exatamente para Deus fortalecê-lo, para ele não cair em tentação. E é claro que a oração nesse sentido, ela é decisiva. Mas aí que é o caos da história, que os discípulos dormiram. E caíram em tentação. E aí eu fico pensando assim, né, irmãos? Quantas quedas a gente poderia evitar na igreja se a gente tivesse pessoas próximas orando por nós? Mas aí a gente vai perguntar assim, pastor, mas como é que a gente vai orar por alguém se a pessoa não procura esse alguém para contar das suas dores? Jesus primeiro, ele precisou ter a humildade de abrir o coração e pedir ajuda. Pedir a presença das pessoas, pedir para que as pessoas orassem por elas, por ele. E às vezes nós não ficamos sabendo de quem precisa de oração, porque as pessoas não nos procuram. E às vezes depois que acontece um problema grave na vida da pessoa, aí alguém vai dizer, puxa, mas ninguém estava cuidando dele? Aí a gente pergunta, mas a gente não sabia. Com quem que ele abriu o coração? E Jesus pede para que aqueles homens vigiem. O fato dos discípulos dormirem fez com que eles tentassem resolver o problema na força. Quando chegam os homens para prender Jesus, o que Pedro faz?
Pedro pega uma espada e corta a orelha do soldado. Gente que não abre o coração, gente que não tem amigo, gente que não ora, tenta resolver no braço as suas lutas, só que não dá certo. A gente tenta fazer na força do próprio braço. Pedro tentou, mas é lógico. Jesus disse, vigiem, orem comigo. E quando Jesus volta lá 3 vezes, o que Pedro está fazendo? E os discípulos, Pedro, Tiago e João, estão dormindo. De ontem para cá nós tivemos 24 horas de oração. Olha que coisa boa. Quantas pessoas oraram, mas quantas pessoas também ficaram só dormindo? Quantas pessoas, ao invés de orar e de ter uma comunhão com Deus, estão dormindo na vida? E quando chega o problema, a tentação, estão frágeis, estão fracos, e aí querem usar da sua sabedoria, dos seus diplomas, dos seus contatos pessoais, e não dá certo. E a coisa não anda. E não anda porque não ora. Além de Pedro tentar resolver na força, aí quando eles viram que não dava certo na força, no verso 56 do capítulo 26, a Bíblia diz que todos eles abandonaram Jesus e fugiram. Está cheio de gente fugindo da vida, porque não ora, e porque não ora, não são revestidos do poder e da sabedoria de Deus. E quando vem o primeiro problema, fogem, ou abandonam seus valores, seus princípios. Porque é verdade, os dias que nós vemos não são fáceis, irmãos. Somos confrontados nos desafios diários da vida, é verdade. Mas quanta gente está fugindo, ou está tentando resolver na força. Porque a Bíblia diz que são os amigos e os irmãos que também serão responsáveis por nos dar o sustento. Está lá em Êxodo capítulo 17, verso 10. Deixa eu ler esse texto lá. Eu acho que é o texto de... Coloca aí para mim, irmão. Isso. Ah lá, é o texto que eu já citei, né? Isso, é o texto que eu já citei. Que Arão e Hur fizeram a diferença na vida de Moisés. Estavam lá ajudando Moisés nas suas lutas e nas suas fragilidades. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus pediu ajuda na sua hora mais difícil, irmãos. A gente é muito orgulhoso, muito arrogante. Nós somos, irmãos. Nós achamos que pedir ajuda dos outros é falta de fé, falta de espiritualidade. Mas eu fico pensando que às vezes Deus faz isso exatamente para que a gente busque o outro, não é? Porque a vontade de Deus é que a gente cuide um do outro. A igreja é pensada como um corpo que tem diversos membros, e que cada membro faz uma parte, e a gente edifica o corpo, cada um fazendo a sua parte. Deus nunca pensou em pessoas isoladas, em carreira solo, Ele nunca pensou. E até no último momento Jesus deu esse exemplo. Terceira e última coisa que Jesus fez para vencer aquele momento e continuar a sua obra, é que aí Jesus buscou pessoalmente ao Deus Pai em oração. Preste atenção, irmãos. Ele sai da multidão, pega os 11 discípulos, se afasta. Aí ele pega 3 discípulos, se afasta mais um pouco, abre coração, pede ajuda. Mas agora é a hora da intimidade com o Pai. Porque a Bíblia diz lá no verso 39, né, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Veja,
Eu acho maravilhoso isso, porque tem tempo para tudo na vida. Tem tempo para eu abrir meu coração, tem tempo para eu ouvir um conselho, tem tempo para eu dizer para os meus irmãos, ora comigo, fica aqui comigo, mas tem uma hora que é só você e Deus. Como diz o cantor lá, né? É só você e Deus e nada mais. Eu acho lindo isso. Ele se adiantou um pouco mais, se prostrou e orou. A oração de Jesus foi uma oração que eu dei dos 4 Is, né? Se você quiser marcar aí. A oração íntima. Porque agora só ele e o Pai. É uma oração de intimidade. Aqui a gente ora numa multidão. Tem hora que a gente ora junto com pessoas, mas eu gosto do momento da torre de oração, né? Que amanhã tem, né? Que ali é você e Deus. Aí no final a gente faz um momento de oração todo mundo junto. Mas a maior parte do tempo é a pessoa buscando intimidade com Deus. Jesus fez isso, irmãos. Como nós precisamos de um tempo de intimidade com Deus. A oração era íntima, mas a oração também era intensa. Lá em Lucas 22, 44, diz que Jesus, ele estava em agonia e ele orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Olha, preste atenção. A agonia de Jesus era tão intensa, que ele começou a orar tão intensamente, que diz a Bíblia que as suas glândulas sudoríparas, né? Elas começaram a expelir sangue ao invés de suor. E aí eu fui pesquisar hoje, eles chamam esse fenômeno de hemafidrose. Isso é quando a pessoa está passando um estado emocional muito intenso, mas muito intenso, um estresse muito profundo, e por causa disso há uma liberação muito grande de adrenalina, e aí há rompimentos de vasos. E aí um autor dizendo lá que na base dessas glândulas sudoríparas há como é que ele usou a palavra? Há um derramamento de sangue lá, fugiu a palavra agora, né? Que há um derramamento de sangue ali, e as glândulas sudoríparas então joga, ao invés do suor, joga gotas de sangue. Mas isso acontece por causa de um fenômeno de profundo estresse, de profunda agonia. Mas por que Jesus estava em tamanha agonia, irmãos? E os autores vão dizer que por causa do meu pecado e do teu pecado, que estava sobre ele, que ele sabia que ele iria para a cruz, que ele sabia que ele iria pagar o preço pelo teu pecado e pelo meu pecado, e que por causa disso, seu nível de estresse foi elevadíssimo, a sua angústia, a Bíblia diz, né, ela usa essa palavra aqui, ó, lá no verso 37, o texto diz que ele começou a se entristecer e a angustiar-se. A sua tristeza era uma tristeza de alguém que estava a ponto de passar pela morte. E aí, irmãos, quem já passou por um momento de agonia, de estresse, a pessoa fala assim, pastor, o peito dói, né? Quem já teve quadro de estresse muito profundo sabe que o sistema nervoso autônomo, né, o simpático, o ramo simpático, ele é o sistema tudo ou nada, ele mexe com todo o organismo nosso. Você tem reação da cabeça aos pés, todo o corpo mobiliza.
Quando você está diante de uma situação que você percebe ela como perigosa, como desafiadora, que você sabe que aquilo lá é um problema para a tua vida, o teu corpo se mobiliza porque é uma reação natural de luta, fuga. E Jesus então começa a suar sangue. Eu achava, até hoje à tarde eu achava que o suor misturou com sangue. Os autores dizem não. A glândula que expele o suor, na base dela lá tem um derrame ali, né? Então o que está saindo para fora, ao invés de suor, são gotas de sangue. Aí eu fiquei pensando, tamanha agonia que Jesus passou. Por isso que ele orava de forma intensa, irmãos. Aí eu fiquei até com vergonha das orações que a gente faz às vezes, né? Aquela oração assim tão superficial, né? Que não tem vida nenhuma, né? Não tem intensidade, não tem alma, né? Como a oração de Ana, que queria ter um filho, e ela se derramava diante do Senhor. E aqui Jesus, ele precisa de forças para ir para a cruz, então ele está orando intensamente. Mas a oração de Jesus, o terceiro I, que ela era incessante. Porque a Bíblia diz que ele orou por 3 vezes. Ele ora, volta, os discípulos estão dormindo, ele volta a orar, volta, os discípulos estão dormindo, ele volta a orar de novo. E aí eu entendi por que nesses momentos a gente precisa ser persistente nas nossas orações. Porque Lucas 18:1, Jesus contou uma parábola sobre o dever de orarmos sempre, sem desanimarmos. Às vezes nós oramos 1 dia, 2 dias, oramos 1 vez, 2 vezes, e a gente fica querendo resposta de Deus e a gente abandona aquela oração. Eu não sei quantas vezes você e eu temos que orar, não sei mesmo. Não sei quantos dias. Se serão dias, se são meses, se são anos, eu não sei. Mas eu sei que Jesus orou de forma incessante. Por isso que 1 Tessalonicenses 5,17 diz que nós devemos orar sem cessar. Não pare de orar, irmãos. Não pare de orar. Você orou, teve uma derrota, continua orando. Se orou, teve outra derrota, continua orando. Você está lá chorando, está saindo lágrima, está saindo sangue, continua orando. Foi isso que Jesus fez. Pode ser que as pessoas estão dormindo, não estão orando por você, mas Jesus foi lá e voltou a orar. E o último I da oração de Jesus é que era uma oração incondicional. Eu amo isso porque ele diz lá no verso 39, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O que a gente faz quando a gente está passando um momento de muita luta e dificuldade? Ora e obedece. Pastor, mas vai doer. Vai ter prejuízo para mim. Teve para Jesus. E ele até pede para o pai, pai, ó, se for possível. Mas o que eu quero mesmo é que a tua vontade seja feita na minha vida. Tem umas igrejas por aí que ensinam as pessoas a colocar Deus contra a parede, né? Como se qualquer coisa que a gente faça para Deus, você possa exigir algo de Deus. Como se eu pudesse chantagear Deus. Como se eu pudesse dizer para Deus como é que Deus tem que fazer na minha vida. Nós somos assim, a gente apresenta projetos prontos para Deus, né? E tudo bem, eu não vou dizer que a gente pode pedir, você pode colocar coisas diante de Deus, mas eu aprendi a orar e colocar diante de Deus. Digo, Deus, ó, eu penso assim,
E eu falo para Deus, ó, assim, assim, assim. Eu estou pedindo isso para o Senhor. Mas aí eu digo, Deus, se a tua vontade não for essa, por favor, faça a tua vontade na minha vida. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Jesus não vai para aquele momento colocando condições para ir para a cruz. Olha, Deus, eu vou para a cruz se esse pessoal me prender, mas ninguém me humilhar, então eu vou me entregar aqui. Eu vou para a cruz se eu for amarrado lá, não for pregado. Olha, eu vou para a cruz se ninguém me cuspir. Jesus não falou isso. Jesus falou, se for possível, mas contudo que seja feito como tu queres. Esse é o grande desafio que eu acredito que nós temos na vida. É numa oração nos submetermos ao que é a vontade de Deus. Porque você pode ter certeza de uma coisa, irmão. Se você insiste demais numa oração que não é vontade de Deus, às vezes Deus até permite que aconteça na tua vida. Só que depois você vai se arrepender amargamente. Você vai dizer, hoje eu olho para trás e eu olho para certas orações e eu falo assim, graças a Deus, né, que Ele não ouviu minha oração e que Ele fez a vontade dEle na minha vida. Porque se Ele tivesse feito, eu tinha dado com os burros na água, como disse. Encerrando, como é que Jesus saiu dessa oração, irmãos? Verso 45 e 46. Antes da oração, você tem um Jesus cheio de tristeza, cheio de angústia, sendo tentado. Você tem na sua humanidade alguém que está ali precisando de ser fortalecido, mas depois da oração, no verso 45, a Bíblia diz que depois Jesus voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores, levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Jesus sai de lá, fortalecido, venceu as tentações, nunca com tanta convicção de realizar a vontade de Deus. Jesus sai daquela oração muito diferente da maneira como ele entrou, irmãos, fortalecido. Os discípulos que dormiram, verso 56, estão fugindo. E Jesus está indo lá e encarando a dura realidade que ele teria que passar, porque ele tinha tido um encontro pessoal com Deus naquela oração. Hebreus diz que ele foi atendido nas suas orações. Eu quero encerrar lendo Efésios capítulo 6, verso 10 até o 13, que para mim talvez seja um resumo daquilo que nós precisamos fazer nos nossos momentos de dificuldade. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. E aí a partir do verso 14 ele vai explicar cada parte dessa armadura. Mas qual é a conclusão de Paulo aqui? Fortaleçam-se no Senhor. Queridos, todos nós passamos por momentos difíceis. E eu aprendo com Jesus aqui 3 coisas que nós precisamos ter amigos, compartilhar as nossas lutas, nossas necessidades com eles, pedir ajuda deles, a presença, a oração.
mas que nós precisamos também orar a Deus em secreto. Porque o resultado de tudo isso será uma vida fortalecida e melhor preparada para enfrentar os momentos cruciais que eu e você passamos nessa vida. Você já passou por muitos, eu sei, eu também, mas nós passaremos por outros momentos difíceis também da nossa vida. Não tenho dúvida disso. Não é praga não, irmãos. É que a Bíblia diz que no mundo a gente vai ter aflição. O que vai fazer a diferença nessa hora é se a gente aprende com Jesus. Se a gente tem coragem de abrir o nosso coração, reconhecer as nossas fragilidades, orarmos, buscarmos a Deus, termos mais comunhão com as pessoas que Deus coloca do nosso lado. Porque eu tenho certeza que a gente sai mais fortalecido quando a gente faz dessa maneira. Baixe tua cabeça, feche teus olhos. Eu queria perguntar se tem alguém nessa noite aqui passando por um momento assim. Um momento muito difícil da tua vida. Em que você está dizendo, pastor, olha, estou vivendo um momento muito difícil. Se tiver alguém, fique de pé. Nós vamos orar por você. Eu acho que isso também é um desafio, né? Porque às vezes num templo como esse, às vezes a gente fica olhando, né? E não olhe não, baixa a cabeça, tá? Porque alguns vão ter a coragem de ficar de pé e falar, olha, eu estou precisando de ajuda. E eu queria pedir para você que está passando um momento de muita dificuldade na sua vida, que você ficasse de pé. E eu queria fazer uma outra coisa agora, irmãos. Agora eu queria pedir para os outros irmãos abrir os olhos e a gente praticar o que nós falamos aqui agora há pouquinho. É um amigo teu, é um conhecido, é alguém? Então vai lá, fica do lado dele, vigia aí com ele, ora com ele, com ela. E todos nós vamos erguer as nossas vozes e vamos orar por esses irmãos. Vamos fazer isso, queridos, em nome de Jesus? Pai amado, muito obrigado. Obrigado pelo exemplo de Cristo Jesus, que sendo Deus, teve a coragem de abrir o coração e pedir ajuda de homens que tinham tantas falhas, ó Pai, que tinham tantas necessidades também. Todos aqui temos necessidades, ó Pai. Mas nessa hora temos irmãos que ficaram de pé, que estão talvez dando um grito de socorro, dizendo, olha, minha alma está angustiada, fiquem aqui, vigiem comigo. Ó Deus, e que por meio da oração dos teus filhos nessa noite, o teu consolo seja derramado, a tua paz seja derramada nesse coração, um fortalecimento espiritual, emocional, seja derramado sobre cada vida agora, Pai. Para que no meio dessas batalhas que eles estão passando, eles se coloquem de pé e tenham a coragem, a ousadia de olhar olhos nos olhos das suas lutas e dificuldades, ó Pai. Que o Senhor os faça vencedor nessa batalha, Pai. Que o Senhor os encha de sabedoria. Que o Senhor os encha de graça, de bondade, de fortalecimento. Nós como igreja do Senhor abençoamos a vida deles, ó Pai. Para que eles possam sair daqui nesta noite renovados pelo poder que há em Cristo Jesus. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?